Meus amigos, que prazer! Estamos de volta para mais uma entrevista com Arthur Laiso. Eu sou Arthur Laiso, sou presidente da Liga dos Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora. Sou membro da Academia Juiz Forana de Letras, sou membro da Academia de Ciências e Letras de Conselheiro Lafayette, sou membro fundador da Academia Brasileira de Letras e Artes Minimalistas, membro da Sociedade Brasileira de Poetas Aldravianistas, sou membro da Associação Brasileira de Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror e membro da seção da UBT de Conselheiro Lafayette. Tenho que lembrar que essa entrevista ficará gravada no meu Instagram e no meu canal do YouTube. Veja o meu canal no YouTube, dá um like, siga o meu canal. Hoje eu tenho o prazer de receber para conversar, para bater um papo, um grande amigo, o Luiz Cavalini Júnior. Eu conheci o Luiz quando a gente foi para Tefé fazer Projeto Rondon. Eu vou começar a nossa live de hoje com uma poesia do Luiz. Os nós do peito. Desembolar um nó no peito começa por alguma pega, para surgir palavra significante. Se não surgir, ainda haverá os afetos, os abraços. Essa poesia está no blog dele, Um Sítio de Poesia. Vamos aguardar a entrada do Luiz para a gente começar a conversar. O Luiz já estava online, deve entrando no nosso bate-papo. Essa semana nós tivemos um evento muito legal aqui perto, foi o Festival Cultural de Matias Barbosa, que foi um negócio muito bom, muito legal, muito animado, cheio de contação de história, teatro, música, dança. É um trabalho muito bem feito da organização de lá que eu quero parabenizar. Vamos aguardar um pouquinho mais para ver se o Luiz vai entrar. Enquanto aguardamos, nós temos que importante lembrar, né? Eu faço parte, eu sou o presidente da Liga dos Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, e a gente tem como objetivo divulgar a literatura de Juiz de Fora. O Luiz acabou de entrar, vamos esperar só ele aparecer para a gente poder começar a conversar. Luiz tem que me dar o seu convite aí, porque para mim aqui é difícil de entrar, convidar você para entrar na live. Luiz, se estiver me ouvindo, clica em entrar na live. Vamos esperar um pouco mais. Eu acho melhor até o Luiz sair e entrar de novo. Você tem que clicar em entrar na live, participar.
Eu não estou conseguindo enviar o convite por aqui. Acho que você tem que enviar daí. Clica embaixo onde tem uma cruzinha. Luiz, você está vendo embaixo uma câmera com uma cruz? São problemas da internet, gente. A gente está com problema de entrada do Luiz aqui. Eu não consigo chamá-lo por aqui. Tenta clicar na minha live, então. Tem o que você tem embaixo? Tem uma cruzinha, um bonequinho. Beleza. Muito bem. Boa noite. Boa noite. Eu não consigo entrar pelo desktop, né? Eu não sei, eu acho que não. Não sei como é que funciona isso. Vamos pelo como é que chama? Pelo celular. Smartphone mesmo. Isso. Eu entrei pelo smartphone, já falei a respeito de você, já li a poesia Os Nó do Peito, né? Tá tudo bem? Fiquei até com medo da gente não conseguir conversar hoje se caísse a chuva toda que ia ter de tarde hoje, né? Eu vi isso, eu tive problema aqui, deu um pique de luz aqui. Deixa eu melhorar a luz aqui, porque eu tô muito branco, vamos ver. Bom, o som tá chegando legal? Pra mim tá ótimo, tá tranquilo, tá muito bom. Então tá tranquilo. Então, sou todo seu. Pode tocar o barco que eu adoro conversar. Pois é, então, como eu te falei, estou falando para quem está nos ouvindo pela primeira vez, esse espaço eu criei em 2020, né, para a gente conversar com as pessoas ligadas à literatura, ligadas à arte, na sexta-feira, normalmente, para divulgar a pessoa, né, o espaço é todo seu hoje, para divulgar, falar de você, falar do seu trabalho, né. Eu já falei que eu te conheço desde Tefé, não disse o ano, mas foi outro dia mesmo, né? É verdade. Isso foi o quê? Em 87? 87. Eu estava fazendo o primeiro ano de residência. Nós temos algumas datas eu formei em dezembro de 86. Foi uma excelente experiência também. Muito boa. Para mim foi um divisor de água. Sim. Eu acredito assim, a gente, pelo menos para mim, eu que conhecia só Minas e São Paulo, quando visitei aquela região do Brasil, eu falei, caramba, nós estamos em outro país, nós estamos numa região que funciona diferente da gente, uma cultura diferente, a forma de perceber o mundo diferente. Aquilo me abriu muito a cabeça, porque eu já tinha muita formação acadêmica, né, muita leitura daqui, mas é aquela coisa que está no livro e que você, quando viaja, você se depara com a história sendo feita ali naquele instante. E como era uma região muito precária, eu acredito que foi... para mim foi assim, nossa, que fantástico isso aqui. Me interessei, por exemplo, por ler autores de lá. Eu sou apaixonado pelo aquele poeta amazonense, até morreu recentemente. Apaixonado não, um poema dele sobre a floresta, que é muito legal. Eu vou lembrar depois no decorrer da conversa. Ou se algum colega que estiver assistindo a conversa
lembrar desse poeta amazonense que faleceu recentemente. Pode botar aí que a minha memória agora... Aliás, sexta-feira, né, Arthur? Sexta-feira é dia de não lembrar. Não lembrar, pois é. Mas o que eu tenho a dizer de ter fé, e sempre digo, foi assim, foi para mim um marco na minha vida, porque definiu algumas coisas, né? Primeiro foi assim, uma viagem longa que eu fiz, né? Porque a primeira vez que eu andei de avião, né? Mas eu também. Pois é. Nós andamos um avião bom para ir, né? E o avião do exército para voltar. Gastamos 3 dias para voltar. E foi uma experiência legal porque o pessoal que nos trouxe, né, o pessoal da tripulação, né, o pessoal da FAB, eles curtiam aquilo porque eles eram jovens como nós, né? Sim. Então eles têm um processo de aprendizado e aí eles curtiam aquela situação. Mas assim, o que eu achei bacana eu me lembro com a situação da gente voltando, acho que foi não me lembro a aeronave, mas era uma que cabia 11 pessoas, 12 pessoas, não sei, e a gente pousou numa divisa do Pará com o Mato Grosso. Na época não era Mato Grosso do Norte ainda, né? O Mato Grosso era inteiro, se não me engano. Né? Agora, o Mato Grosso era inteiro. Agora era dividido. E na ocasião, o cara foi atacado por uns mosquitinhos minúsculos e eles eram agressivos, não dava para ficar fora da aeronave. Era muito não, com certeza. Uma coisa que eu não esqueço é uma frase do piloto, né? Que ele disse que estava atingindo a perfeição. Ele não dormia mais e nem bebia água, só cerveja. É uma forma. E nós estávamos na mão dele, né? Eu lembro daquele cara que era o assistente lá, que ficava com a gente na parte das pessoas da gente estava viajando, que ele fazia aqueles gestos de aeromoça, aquela brincadeira de que se o avião cair, tá todo mundo fudido. Não sei se você lembra disso, ele fazia os mesmos gestos que a aeromoça fazia, né? Porta de muito lá, legal, porta de lá, porta asa daqui, emergência, sei lá, e se o avião cair, tá todo mundo fudido. Pois é. Foi uma experiência legal. E, assim, muito legal, foi muito boa. Mas assim, acho que uma coisa que eu não sabia de você naquela ocasião era a sua, vamos dizer assim, a sua vocação para escritor. Eu falei, que interessante. Quando eu vi que você começou a interagir comigo como escritor, eu falei assim, pô, que bacana. Porque, assim, quando a gente fala para um leigo o que é o escritor, a gente imagina aquele cara que fica o dia inteiro ali escrevendo suas histórias e aquela imagem clássica do escritor que está na nossa... E existem escritores assim. Claro. Eu conheci pessoalmente o Paulo Coelho, fui fazer uma entrevista com ele numa ocasião de um projeto da universidade, e era isso. Ele trabalhava o dia inteiro escrevendo. Ele falava para mim, olha, escrever é disciplina. Eu falava com aquela coisa assim, escrever é disciplina. A gente tem que sentar aqui e ficar escrevendo, escrever o que você puder, o que você quiser, depois você vem e filtra tudo. Mas você tem que parar, igual um cara que vai lá na roça trabalhar para capinar, para tirar leite, ele fica lá das 5 da manhã até as 9 da manhã, você tem que fazer da mesma forma, porque senão a escrita não sai, senão a história não vai acontecer. Você não escreve só por inspiração, você escreve, é um trabalho, é uma lavra, você vai lapidar aquela terra, arar aquela terra para que a história aconteça. Isso é muito bacana. Hoje, mas eu sei desde criança, então não tem essa disciplina de escritor, não. Também não tenho. Eu também não tenho. Não, tanto que, assim, se você for imaginar um profissional da escrita, a gente pensa no escritor como esse cara clássico. O Paulo Coelho tem X livros publicados, vai ganhar direito autoral de vários, ele vai vender direito para fazer filme. Então, ele passa a ter uma renda para manter a qualidade de vida dele, para ele poder comer, para ele poder pôr o filho na escola, e assim por diante, sustentar a família, vamos dizer. Então, assim, hoje ele tem um patrimônio, tem uma história que permite ele ter um acervo que recebe direitos autorais de várias fontes e faz ele se sustentar com a literatura. Mas a gente sabe de histórias de escritores que morreram na miséria porque não tinha essa possibilidade. Então, o mercado de livros, uma coisa que a gente vai conversar certamente aqui na nossa fala,
ele está mudando muito em função do mundo digital, né? Do mundo virtual. A gente fala virtual, mas não é virtual, ele é real através da tela, né? Então, esse mundo através da tela dá muita possibilidade para a gente. Eu, por exemplo, consegui comprar muitos livros que eu... Aquela lista de livros ideal que você tem na cabeça, nossa, eu quero ler esse monte de livro. Eu tinha alguns que eu comprei e foram ficando na estante, que foram chegando os mais novos, eu li os mais novos e acabava que eu não lia aqueles clássicos da literatura que eu desejava ler. Eu tenho um Joyce ali, que é um tijolaço desse tamanho de pai de mil pais, que eu li sem páginas, eu não consigo ir para frente. Por quê? É uma leitura densa, tem que ter muita informação acessória para ler aquela história e poder entrar no espírito da coisa. E eu, sei lá, não tive paciência para dilapidar aquela obra do Joyce. Espero um dia conseguir. Mas, nessa mesma linha, eu gosto muito das histórias do Humberto Eco. Ele tem um monte uns livros que ele escreveu antes, assim, ele morreu não faz muito tempo, mas tinha um clássico dele, que era O Nome da Rosa, que foi um livro que eu li, achei interessante, mas não me marcou de forma excepcional. Agora, tem um monte de outros livros deles que são complementares, vamos dizer assim, que não são tão famosos, mas que são mais fáceis de ler. O Nome da Rosa é cheio de referências latinas, cheio de informações de contexto, que estão mais para a cultura europeia do que para a minha cultura. E aí eu tinha dificuldade de ler, mas li. Entendi o processo. Depois teve um filme a respeito. Então o filme veio. Sim, o filme é excelente, um filme ótimo. Bem fiel ao livro, né? Mas aqui a gente está conversando, falando, e eu acabei não te apresentando e você também não se apresentou, né? A sua formação não é. Então conta pra gente quem é você. Mas você falou que já tinha falado quem era eu só fiz aqui. Não, eu só falei que a gente se encontrou em Tefé, li um poema seu, né? Então para falar, para as pessoas verem que eu tenho bastante cabelo branco já, e assim, intimamente eu olho para mim e ainda me vejo um rapaz, um menino, né, de 12 anos de idade, que foi talvez a melhor fase da vida, que é quando a gente se encanta com o mundo, com qualquer coisa que a gente vê no mundo, e a gente fica fascinado com como é que o mundo tem coisas maravilhosas para nos entregar. E a gente só tem que estar aberto para essas coisas, né? Aberto para perceber as cores, perceber os aromas. E eu tive o privilégio de nascer numa cidadezinha bem pequena, chamada Pedregulho. E a gente, por ser uma cidade pequena, você tem as virtudes desse território pequeno e tem os problemas do território pequeno. O efeito paroquial numa cidade pequena é terrível. Você tem a coerção social é muito grande. E, ao mesmo tempo, a possibilidade de você conhecer várias personalidades e crescer a partir disso, porque você se permite interagir e conviver, isso te faz capcioso, assaz, para poder perceber a natureza de uma forma geral, a natureza das pessoas e a sua nesse contexto, né? Eu me lembro que quando eu comecei a pensar em fazer faculdade, eu tive um grande incentivo de uma professora, que era professora de português. Ela contava uma história. Assim, se você tem uma ideia, Arthur, quando a gente vive numa cidade muito pequena, o universo está dentro daquele território, vamos dizer, daquele limite do município, onde você consegue enxergar. Tem um ruído aí que eu estou ouvindo, o que será que é isso? Parece que tem um passarinho na... Você não está ouvindo? Não, eu não estou ouvindo não, para mim está bem, me dá ótimo aqui o som. Então, beleza. Se alguém estiver ouvindo ruim aí, fala para nós que a gente tenta melhorar. Bom, mas então é o seguinte. Eu lá em Pedregulho eu não tinha acesso. Lá a escola terminava no ginásio, a gente chamava de ginásio, né? O terceiro colegial acabava. E aí eu tinha que estudar fora. E essa professora veio um dia contar uma história para mim, Luiz. Na minha cidade, que é uma cidade parecida com Pedregulho, pequena, a cidade de onde eu vim, a gente vai fazer faculdade fora. Faculdade, na minha família ninguém tinha feito faculdade, não tinha noção do que era isso. E aí, com as informações dessa professora, eu precisava procurar saber o que era isso. E fui estudar fora, fui estudar numa cidade vizinha, que é Franca,
fiz um cursinho lá para fazer vestibular. Na ocasião, fui fazer vestibular em São Paulo, que era uma escola superior de propaganda e marketing. Não passei, não. Fiz escola particular. Mas eu não tinha muita formação para aquilo. E eu preparei um ano de cursinho e fiz o vestibular aqui na Federal. E entrei para a segunda turma. Falei, pô, que bacana. Então, assim, a turma entrava em janeiro e em agosto. Eu entrei na turma de agosto. E, pô, foi um deslumbramento, porque foi uma descoberta. Primeiro, do território. Eu que morava em São Paulo, no interior de São Paulo, Pedregulho fica numa região que a gente chama de Alta Mogiana. A propósito, o melhor café do Brasil é de lá. Eu sou fã de café. Mas naquela circunstância, a gente via essa região de farta agricultura, né, de cafezais, canaviais, e tanto acidente geográfico, igual tem aqui em Minas, né, tantos morros, tanta serra. Tinha isso também, mas quando você tem ideia, o meu município faz divisa com Minas Gerais. O Pedregulho faz divisa com Minas Gerais para Conquista, Sacramento, depois tem Araxá, depois aquela região de Uberaba, Uberlândia, para aquele lado ali do Triângulo. O que nos divide naquela região é o Rio Grande, que é um rio magnífico. Ele chama grande porque ele é fantástico, ele é grande mesmo. E, bom, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Chegar em Juiz de Fora foi... Caraca, as pessoas constroem casa no morro. Aquilo foi... Assim, era ao mesmo tempo um absurdo para minha concepção e era uma coisa fantástica, porque é uma coisa legal você construir casa no morro, né? É difícil subir o morro, mas claro. Aquilo te dá outra forma de ver o mundo, né? Você está no topo de uma montanha, né? É isso. Bom, mas aí Juiz de Fora foi no encanto também, porque eu conheci gente de toda a cultura, né? Gente de vários... Por ser uma universidade federal, a gente tinha... assim, gente de vários lugares do Brasil, né? E hoje meus colegas, meus amigos de faculdade estão espalhados, né? Tem gente que trabalha na Globo, tem gente que trabalha em Brasília, em grandes jornais, tem gente que trabalha em Curitiba, então assim, espalhados. Tem gente que está aqui em Juiz de Fora também. Tem gente que está tranquilo fazendo trabalhos como freelancer, trabalhando em assessorias e tal. Então, assim, está todo mundo, de certa... Quer dizer, nessa altura da idade, da vida, a gente está encaminhado, vamos dizer assim, né? Quem família, quem casou e tal. Mas Juiz de Fora, então, foi... Aí sim, que você falou de divisor de águas, para mim, aquele momento Juiz de Fora foi esse divisor de águas. E o segundo momento foi, de fato, conhecer Tefé, na Amazônia, porque era, assim, um território muito diferente. Além da experiência primeira de andar de avião, né, que claro. Varig, né? Você lembra? Era Varig. Existe Varig. Pois é. Bom, mas acho que naquela ocasião tinha uma turma minha lá em Pedregulho, mas aí eu já estava mais velho, né? Eu não era mais o garoto de 12 anos. 12 anos, depois no ginásio já era 16, né? Essas coisas. A gente tinha uma turma que curtia muito sentar no banco da praça e bater papo sobre, acredite você, a política, mas é a política da cidade. Né? Certo, claro. E aquilo era um bom bate-papo. E eu era um garoto que assinava o Pasquim. Você lembra de um jornal chamado Pasquim? Claro que lembro, muito bom. Então, o Pasquim me abriu porta para conhecer um cara como Milô Fernandes, como Enfio. Olha só, na ocasião, tinha um negócio que vinha, um recorte que aparecia no Pasquim, não, compre um livro autografado pelo Enfio. Eu comprei pelo correio, chegou autografado pelo Enfio. O livro chamava Enfio na China antes da Coca-Cola. É muito legal do livro, porque a China é um universo, né, é um universo à parte dentro do planeta Terra. E a gente não tinha noção do que era isso. Muitas nações, mas não chegava informação de China para nós. Então, quando o Enfio foi lá como um escritor, um observador completamente externo daquela coisa, ele foi permitido ir na China em função de ser um país de regime fechado.
ele foi fazendo os relatos das experiências dele. Só que ele fez um relato, ele não fez um relato político, ele fez um relato humanizado das experiências que ele vivenciou no Chile. Aí a gente, óbvio, faz as interpretações sobre o que é censurado, o que não é censurado. Então ele conta como que é cortar cabelo na China, como que é fazer massagem na China, como que é o hotel, como é uma ótima experiência. E o livro está autografado, que eu guardo até hoje, está lá com aquelas marcas de papel que vai envelhecendo, né? Mas está vivo ali para mim. Não, mas um livro autografado é muito bom, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É. Bom, depois Bom, pergunta aí, porque senão eu vou enfiando um assunto outro. Não, é porque você está falando a respeito dessa coisa toda e já começou, inclusive, assim, a contar pra gente esse interesse pela literatura e pelo livro aí, ué, né? Você começou a ler... Arthur, esse interesse é anterior ao conhecimento da arte de fazer livros, né? Era um degustar a história que os outros contavam. Então, assim, um cara conta uma história, um cara tem por exemplo, o Benfio tem uma escrita própria, assim como você tem a sua escrita própria. Então, naquela história, naquele momento da minha vida, não tinha essa dimensão de que a habilidade que você tem de contar a história, assim, parece que é uma coisa vulgar, mas não. Você tem que lapidar a história para que ela faça nexo. O seu nexo, como contador de história, e a pessoa que está lendo, porque a pessoa tem que ler e ela tem que, viajar naquela história, entender aquela história e Claro. curtir, né? E estar ouvindo, estar lendo uma história. É uma mídia em que tem contato com uma história. Aliás, hoje em dia, esse tema de contador de história, né? Tem gente que se especializa nisso exatamente para criar aqueles eventos de motivação das crianças nas escolas. Eu acho que é uma tarefa importante, porque a fala, que é anterior à escrita, ela tem um impacto muito significativo para as pessoas, porque a palavra escrita ou falada, ela tem aquela... Acho que os ingleses têm melhor do que nós essa definição. É o spell, né? O spell em inglês é feitiço também. É feitiço também. Então, você está praticando um feitiço. Então, a palavra carrega esse feitiço, esse encantamento. Então, quando você vê uma palavra, a palavra tem o poder de te dizer alguma coisa que vai despertar coisas no seu cérebro e aquilo cria uma sinapse, dá uma liga. E aquela liga é uma historinha que se formou. É uma coisa que você pensou. Claro. E aquilo faz um sentido foi para justamente você. Hã? Nessa coisa que você está falando, foi justamente através da contação de histórias que a história foi preservada, né? Sim. Porque antes da escrita já existia a história, né? Eu não sei se foi o Humberto Eco que falou alguma coisa dessa forma, assim, não lembro exatamente a frase, mas é mais ou menos o seguinte: olha, você pode viver uma vida inteira, 70 anos, 80 anos, e ter a sua vida construída e ter vivido os seus 70 anos. Mas se você ler livros, você vai ter 5.000 anos de experiência dos outros, porque você vai ter lido histórias e aquilo vai fazer parte do seu repertório de imaginário, né? De imaginação, Claro. de sensações. Você não viveu na prática, mas você teve a oportunidade de saber. Por exemplo, a humanidade tem, sei lá, 300.000 anos, o Homo sapiens. Então, a escrita não tem tanto, mas a história oral sim. Então, Sim. a gente pensa que o homem viveu lá, cada turma, cada cultura, cada bloco de gente vivia lá, sei lá, 50 anos, 40 anos, e eles iam fazendo as histórias, fazendo seus grupos humanos contar histórias uns para os outros. Aquilo formava cultura, né? Cultura é isso, você conseguir saber fazer as coisas e você não ter que inventar a roda toda vez, né? Então, você lê o manual que alguém deixou e vai aprimorando aquilo. Então, isso é cultural, né? Obviamente que, originalmente, essa palavra vem da agricultura, porque as pessoas comerem as primeiras coisas dos grupos humanos eram isso, era plantar para saber que ia sustentar um grupo de gente ali. Mas, assim, a escrita, isso está no livro Sapiens, que não é literatura de história, mas é história um pouco mais de ciência, muito de ciência, né? Do Harari, se não me engano. Harari, o Sapiens, a história. Bom, mas
esse processo de você contar histórias e conseguir colocar isso em texto, bom, Arthur, um parênteses aí para a gente trazer esse assunto para os dias de hoje. Se você imaginar que a pandemia demandou, né, quer dizer, fez com que esse canal gigantesco chamado internet tivesse que ter muito conteúdo para alimentar as pessoas, né, com informação. Então, assim, você tem aquele conteúdo de notícias, que é um aspecto, mas você tem esse outro conteúdo do entretenimento. Então, esse processo de você ter contar histórias e fazer coisas para as pessoas se entreterem, né? A indústria do entretenimento, ela é muito rica e ela é um mercado bacana para escritor. Ou seja, quando você fala assim, olha, a TV vai fazer um seriado, precisa de escritores para fazer o roteiro daquilo. Então, não é que saiu da cabeça, vão pegar uma câmera e sair por aí filmando a historinha. Não é assim que funciona. Precisa de profissionais da escrita que entendem do timing da televisão para pôr aquilo funcionar bonitinho, para que as pessoas gravem. Alguém reclamou aí de interferência no áudio. Alice. Todo mundo achando que um pouquinho de interferência no som. A Alice falou isso. Que pena, Alice. Eu estou ouvindo muito bem. De repente a gravação vai ficar boa. Aqui parece que tem um assobio, que eu não sei o que seria isso. Meu cabo não é, não. Meu cabo não está balançando, está tudo ok. Para mim, eu estou te ouvindo muito bem aqui. Bom, mas então, voltando aqui, isso é um problema da tecnologia, né? Que a gente tem que ir superando essa forma de conversar, né? Mas eu sempre oriento as pessoas, quando a gente vai gravar alguma coisa, e as pessoas estão muito... As pessoas sempre foram geradoras de histórias delas mesmas. Hoje o canal é gigante, né? O que eu te falei do exemplo de uma TV Record, que vai gravar um seriado e precisa de roteiristas, isso é com todas as emissoras, com programa de rádio, programa de televisão. Então, ou seja, o mercado para a gente que escreve é grande. Basta que a pessoa seja um profissional da escrita, porque para escrever você tem necessidade de de conhecer o vocabulário, saber como colocar as coisas corretas, saber, além de vocabulário, saber usar o português corretamente, essas coisas. Claro. Olha só, a minha esposa está falando aqui que de fato está um áudio com problema. Eu não sei se é o meu microfone. Você quer pegar aquele outro cabinho de som ali? Aquele que está ali na bicicleta ali. Porque pode ser o meu cabo de áudio que está com problema. Apesar de ele estar paradinho. Deixa eu tirar ele aqui e ver se melhora aí. Melhora nada, está com o mesmo ruído. Não sei se vai melhorar, não, mas vamos tentar. Não, ele tá vendo o ruído? Continua. Não é daqui, não. Eu tô te ouvindo. Pode ser alguma pessoa que está com o microfone ligado que tá algum ruído também na conversa. Não, mas nós temos nós dois aqui. O resto é tudo entrando com mensagem de texto. Fala alguma coisa. O áudio, então, só até o nosso. Só. Melhorou ou piorou o som aí pra você? Eu acho que melhorou muito. Melhorou muito? Melhorou, tá legal agora. Deixa eu aumentar o áudio aqui pra mim, tá baixo. Bom. Ok, então, então talvez o microfone meu não tivesse legal com aquele equipamento. Vamos ver com esse. Daqui a pouco eu vou dar notícia. Daqui a pouco eu vou dar notícia aqui. Pois é. Bom, mas nós estávamos falando da necessidade que o mercado tem hoje de contador de histórias, né? De pessoas que precisam ser profissionais disso, porque existe muito meio para isso ser exibido. Então a gente vê canais disso aparecendo todo instante. Por exemplo, eu gosto muito do Porta dos Fundos. Então tem um monte de roteirista lá, além dos caras que são donos do canal, mas um monte de pessoas que eles empregam para poder ajudar a criar as historinhas sempre. Então aquilo não é feito de... tive um insight, inventei uma piada e fui lá. Então, mesmo que ele invente a piada, alguém tem que roteirizar aquilo para aquilo entrar no ar. Então, isso é um serviço de um profissional. É mercado que está aberto para isso. Da mesma forma, se você faz um livro e esse negócio vai virar um filme,
Então, vamos supor que alguém queira fazer essa série da Mansão que você escreveu. Porque é um assunto fantasioso que mexe com vampiros, eu acho que é mais ou menos isso, né? Então, vamos imaginar que alguém resolva trazer uma história dessa para o nosso... sei lá, agora para o streaming, né? Eu recentemente assisti uma coisa no streaming que tem a ver com esse mundo de fantasia, que é o Desalma, que estava na Globoplay. É uma história de uma comunidade ucraniana no interior de Santa Catarina, né? Então, assim, tem que ter roteirista, tem que ter gente que sabe de história, que faça pesquisa, que faz aquela história funcionar, que faça a sinapse acontecer ali para que a gente assista, tenha interesse, curiosidade de chegar até o final daquilo. Então, aquilo é livro antes de ser filme, antes de ser um seriado. Então, assim, é uma oportunidade de mercado que quem gosta do assunto corre atrás, porque tem. Outra coisa interessante dos tempos atuais é o seguinte, que a internet, ela possibilitou, assim... Eu gosto de livraria, eu gosto de ir na livraria, eu gosto de livraria. Até uma coisa que me incomoda nas livrarias hoje é que elas são misturadas, né? Elas, às vezes, vendem... Por exemplo, a Saraiva, que é uma livraria legal, tem muita coisa legal numa parte. Na outra parte, ela vende produtos de informática e músicas. Então, é um mini shopping de cultura, vamos dizer assim. Você encontra música, encontra DVDs, sei lá, coisas que são do entretenimento, da informação, da cultura. Então, é um ambiente mais amplo de livraria. E essa livraria nova, ela tem, eu acredito nisso dela, ela está no ambiente virtual e as empresas estão se adaptando para elas estarem no ambiente real também, né? Está nesse meio da internet e está também no ambiente real. Então você vai numa livraria Cultura lá em São Paulo, é uma mega estrutura que você visita vários andares. E eu, quando vou lá, eu saio mais... Eu não saio mais pobre, eu saio mais rico, mas eu saio com um pacote maior. E eu, às vezes, por exemplo, uma dessas, eu fui e conheci um escritor português que eu fiquei encantado, cara. Eu tinha, assim, lido quase tudo do Zé Saramago, e eu gosto da forma que o Zé Saramago escreve. É um tipo de traçar as palavrinhas com as letrinhas, que aquilo me fascina. O Guimarães Rosa tem isso para mim também aqui, como escritor brasileiro. E aí eu descobri um tal de Walter Hugo Mãe, que por acaso no livro que eu comprei tinha o prefácio do Saramago. Aí eu comprei o livro por causa do prefácio do Saramago. E eu, poxa, fiquei fascinado com o cara. Esse cara é muito, muito fantástico o jeito que ele escreve as coisas. E não é um contar de histórias tão... não é aquele fluxo contínuo, vamos dizer assim, de uma história fácil de ler, mas o jeito que ele coloca as palavras, para mim, é prazeroso, né? Isso é um outro processo da literatura que a gente pode chamar de estética, né, da coisa. Você tem várias formas de usar as palavras para fazer a história acontecer, né? Tem gente que faz contos, tem gente que faz poesias, tem gente que tem desenvolve suas técnicas, suas habilidades para criar um jeito próprio, uma escrita própria. Eu sou da área de propaganda, e a gente recomenda para os nossos clientes, que às vezes vêm consultar, eu tenho um Instagram, quero fazer isso, quero fazer aquilo, a gente sempre sugere, olha, você tem que ser você e achar o seu tom de voz, a sua forma de escrever. Quando eu falo voz, é o jeito que ele escreve as coisas, as mensagens que ele faz, né? Porque a gente percebe na internet muito as pessoas tem muita onda, né? Por exemplo, tem a onda da dancinha, tá todo mundo fazendo dancinha e tal. É a onda de não sei o que, consegue. Então, assim, olha, um cara faz, ok. Não quer dizer que você precisa fazer igual, mas tem que fazer a sua dança do seu jeito, que você acha que é a sua personalidade. Aqui também no meio da internet, não é da internet, mas é da vida, é da psicologia. Você tem uma persona que aparece para os outros, né? E essa persona é o que o outro vê de você e que você fala assim, poxa, como que eu apareço para o outro? Então, o outro, essa pergunta é um pouco desnecessária, porque o outro vê você, cara, assim, eu aprendi muito isso com um poeta português chamado Fernando Pessoa, né? O outro é a nossa presença. Eu só sou porque o outro diz que eu sou.
Então, é um processo seguinte. Se você está falando por nada, você não é ninguém. Mas agora, se você tem um outro que é o seu anteparo, o outro que te ouve, o outro que discute com você, faz você ser. E esse processo é bacana, porque e funciona também na internet. Tá? Agora, quando você é uma repetição de muitas coisas, você é um clichê, né? Clichê, aquilo que se repete. Clichê é um termo gráfico que é também aplicado na cultura para explicar aquilo que é cópia. Então, claro, é o mesmo repetição. E na gráfica o clichê era aquela matriz que você fazia para copiar tudo igual e fazer os folhetos. Claro, Bom, tem outro aspecto interessante, Arthur, influências, né? Uma coisa que foi muito libertador para mim quando eu fiz meu curso de jornalismo foram as aulas de estética. Assim, eu digo estética porque a estética, para mim, ela não me ensinava a escrever, ela ensinava a olhar as coisas, olhar as obras de arte de uma forma geral, que era o professor Joel Neves. Cara, o Joel era fascinante, porque ele chegava com a liberdade pra gente, e não era uma liberdade do tipo Zorra na sala de aula, não, era as questões de você, diante de um conteúdo, como que você lia esse conteúdo. E ele dava a liberdade de dizer assim, olha, o conteúdo é aquilo que você consegue ler dele. Não é necessariamente aquilo que está escrito no papel ou aquilo que está no quadro, mas é aquilo que para você é transformador. Sim. E isso vale para qualquer arte, né? Ou seja, você pode bater o olho numa escultura e para você ela despertar informações que na sua memória que são ou tristes, ou agradáveis, ou excitantes, sei lá, que em algum momento da sua vida foi relevante. E aquela memória faz com que você reviva aquilo, não como só saudade não, mas puxa, eu aprendi isso, eu sei isso, e isso quer dizer isso. Você se reconstrói quando você desperta alguma memória, ou quando você tem liberdade de olhar para aquilo e aquilo te diz coisas que você está olhando por um ângulo que você não tinha percebido. Né? Não é um olhar que a propaganda te encaminha, mas é um olhar que libertador, que você escreve da sua forma, que você pinta da sua forma, que você consegue a palavra é se construir, se reconstruir. Tinha um termo técnico para isso. Você é coautor. Você é coautor. Para você transmitir. Sim. Né? Agora, falando de literatura propriamente, de ótimos professores na faculdade que foram muito legais. Por exemplo, o Gilvan, que faleceu recentemente, foi outro cara libertador, porque ele escrevia também. Então, cara, ele escrevia as coisas. O Gilvan tinha um texto mais denso, mas, poxa, era leve para mim, porque era um caminho. Eu me lembro que tinha uma turma lá que gostava de poesia, a gente chegou até a fazer um impresso, assim, tipo o jornal de mimeógrafo, um livreto de mimeógrafo, para fazer poesia, sabe? A gente se incentivava. Era uma oficina da faculdade, eu não sei onde anda aquilo, mas as coisas que eu gostei, eu guardei. As coisas que eu escrevi na época que eu gostei, eu guardei e tento publicar no meu blog. Mas meu blog é muito diletante, eu escrevo de vez em quando pinta uma inspiração. Eu não sou escritor profissional, porque profissionalmente eu tenho que me dedicar a outras coisas. Quando você me manda, quando me avisa que publicou, eu sempre leio o seu blog, gosto muito das poesias. Né? Obrigado. Acho interessante. Inclusive, assim, você poderia falar para quem está nos vendo o nome do blog, como é que consegue seguir? Ah, tá. Olha, na verdade é o seguinte, é um blog sem pretensão, mas é uma pretensão de tentar ser um canal de comunicação. E eu descobri com a presença do blog que, bom, o fato de você existir não quer dizer muita coisa, porque o mercado, aí a gente pode falar de abrir para outro caminho, o mercado precisa de alguns elementos para ele funcionar bem, para todo mundo se encontrar. Por exemplo, você, Arthur, tomou a iniciativa de criar um espaço para você. Você está criando um canal, tem os vídeos das entrevistas que você põe no YouTube, tem aqui no Instagram. Então você está tentando divulgar o trabalho que você faz. Talvez daqui a pouco você pare de ser médico e vire só escritor e comece a ganhar direito autoral. É um caminho. É um caminho. Mas eu não tinha essa pretensão, até porque
eu não... digamos que lá no passado, quando eu conversei com o Paulo Coelho, eu falei assim, ele tem que ter muita dedicação, isso talvez eu não consiga. Mas assim, às vezes a gente escreve coisas por demanda, né? Você diz, eu tenho que escrever, mas são coisas curtas, né? Um texto de 30 linhas, uma coisa para publicar no jornal tal. Isso a gente consegue fazer, porque é aquela demanda de uma história, como a gente tem alguma habilidade para escrever, a gente pesquisa e vai fazendo aquele texto ter um nexo. Mas, assim, escrever uma coisa, uma história de inspiração, não é tão simples, né? Tem muitas ideias legais, mas ideia, cara, todo mundo tem, né? Eu tenho muitas, mas eu mesmo me explico assim, olha, o mundo platônico, que é o plano das ideias, é fabuloso, né? O difícil é você pegar uma dessas ideias e concretizá-la de alguma forma, seja num poema, seja num romance, seja você dar forma para essa ideia. Então, do contrário, eu sou platonicamente apaixonado pela literatura mesmo, porque eu não consigo dar forma para várias ideias. E outra coisa, uma coisa que eu já disse para vários amigos, a nossa capacidade de sonhar, de fantasiar é, assim, infindável. Mas não quer dizer que todas essas coisas que a gente deseja através do sonho seja uma coisa que a gente queira, de fato, correr atrás disso, né? Às vezes é uma coisa que vem, nos inspira, assim, você tem aquele momento. O Veríssimo falava assim, tantas histórias que eu anotava no caderninho, aquela ideia maravilhosa, eu guardava aquilo, depois eu olhava aquele caderninho, aquilo não fazia sentido nenhum, nem para ele que tinha escrito a história, e isso não é uma realidade. O Veríssimo é outro cara muito inspirador também, tá? Foi um cara que... Isso já na época do Pasquim, né? Porque a gente... assim, tinha uma série de crônicas que não era crônica, desculpa, misturei a história. Tinha um negócio que chamava Círculo do Livro, não sei se era a editora Abril que tinha esse negócio chamado Círculo do Livro, você era obrigado a comprar um livro por mês. E eu fui assinando aquilo muitos anos. E aquilo eu acabei lendo tudo do Veríssimo. E era uma coisa que, assim, como não tinha internet, não tinha nada disso, e na minha cidade não tinha nem livraria, cara, tinha papelaria. Papelaria, você chegava lá para comprar coisa, material escolar e tal. Às vezes tinha alguns livros que eram os recomendados pela escola, mas não tinha livraria de você escolher uma obra, igual a gente vê aqui em Juiz de Fora, tem ótimas livrarias aqui em Juiz de Fora, para a gente poder escolher aquilo que a gente está pesquisando, aquilo que o mercado tem para te encantar, né? E isso não tinha na minha cidade. Na época devia ter 5 mil habitantes, hoje deve ter 10 mil habitantes, então assim, mas assim, a velocidade do mundo, o asfalto melhorou, os carros melhoraram, então ter 5 mil habitantes numa cidade como Pedregulho, 10 mil habitantes, significa mais ou menos ter uns 30 mil habitantes no município, que as pessoas vão para a cidade e vão para suas chácaras, fazendas e moram no entorno, né? Então, muitas vezes vão para a cidade pequena para ter um sossego no fim de semana, para ter paz, mas eles estão ligados no mundo. Sim. Antigamente não estava ligado no mundo. Eu também sou de cidade pequena. Sim, hoje você tem a internet conectando, né? E você tem hoje o WhatsApp, que é um facilitador, que você tem zilhões de grupos de qualquer coisa, você está ali no WhatsApp, que as pessoas estão lá te mandando informação. Você tem, assim, aqueles grupos, né, igual eu te dei o exemplo aí quando eu era novinho lá, do que a gente se juntava no banco da praça, uns 3, 4 amigos, conversando sobre um livro, o livro que recebeu do Círculo Livro naquele mês e tal. Hoje eu vejo nos canais aí da internet, as pessoas fazem a mesma coisa dentro dos seus canais. Você seja assinante do meu canal que você tem direito a ganhar um desconto num livro da editora tal. Então é uma forma de incentivar o mercado, né, de fazer as pessoas terem contato com a literatura, né? Uma cidade igual Juiz de Fora é muito mais fácil isso, né? Eu sou vizinho de 2 escritores, olha que legal. Aqui na minha rua eu tenho o Doc Mariz e tenho o pseudônimo, né? O Doc Mariz, ele escreve, ele é muito produtivo, e tem também o Léo Bonfim. Léo Bonfim teve um livro ou 2 patrocinados aí na Lei Murilo Mendes. Então, assim, olha que privilégio. Eu recebo os meus amigos aqui, a gente toma cerveja, toma cachaça, conversa sobre livros, e eles são escritores, assim, profícuos, estão produzindo muito. Eu que
sou diletante. Eu acho legal isso, porque olha que fantástico. Um colega nosso, contemporâneo, professor na Federal, e já é bem publicado, já é criticamente bem aceito no mundo literário, o Edmilson. O Edmilson é um escritor que, de vez em quando, você tem artigos sobre ele na Folha. E o Edmilson, uma vez encontrando com ele, eu tinha comentado sobre o Saramago, ele me apresentou o Mia Couto. Eu tinha falado do Mia Couto. Aí eu fui ler Mia Couto, e caraca, que legal! E, aliás, o Walter Ugumãe também é africano, não é português de Portugal, não. Então, assim como o Mia Couto é angolano, eu acho que o Walter Ugumãe também é angolano. Então, assim, é outra forma de usar o nosso idioma, né? Usar o português, conhecer o português, expandir a cultura, né? Muito bacana isso. O Edmilson, inclusive, ganhou a medalha Pedro Naga agora, esse mês. Sim. O Juiz de Fora, Pedro Nava, olha que legal, A medalha Pedro Nava. Sim. Juiz de Fora é o berço da cultura, eu falo sempre isso, né? Nós temos aqui grandes nomes em todas as áreas das artes. Eu acho que essa força de Juiz de Fora, assim, não foi o que me encantou quando eu vim para cá. O que me encantou originalmente foi a cidade e as suas montanhas. Então, essa relação da cidade com estar na montanha, isso me seduziu. E depois, o privilégio de você estar na universidade, né? Porque ali o conhecimento é, amplo, né? Eu me lembro assim, eu tive o privilégio de ser estagiário da universidade, de ser funcionário da universidade, então, assim, era um momento muito bom para você conhecer pessoas e conversar com pessoas e aprender muito. Porque eu me lembro, por exemplo, do professor Mauri Pinto de Oliveira. Ele escrevia também, ele era um pesquisador daqui da universidade, daquele pesquisador de uma linha mais clássica, antes de bombar esse negócio de CNPq, mas na época já tinha essas coisas. Mas o Dr. Mauri, ele tinha um arsenal é ruim, essa palavra hoje não é adequada, mas vamos dizer assim, ele tinha um acervo, desculpa, um acervo, ele tinha um arsenal de argumentos, mas tinha um acervo de coisas que ele pesquisava, que eram os moluscos, que existe até hoje, eu acho que está em forma de museu dentro da universidade. Então é uma coisa muito bacana, você ter o privilégio de conviver com uma pessoa dessa. E na época eu trabalhava na editora da universidade, e ele tinha o escritório dele ali perto, então a gente se interagia muito. Então ele era um senhorzinho, contava as histórias dele, e aquilo era muito, muito rico para mim, era um aprendizado, assim, não tem como pagar um negócio desse, sabe? Então foi uma coisa muito rica. Aliás, falando desse momento de universidade, eu fui diretor da editora da universidade no começo dela, eu estava montando, porque, aliás, era um movimento de todas as universidades naquela ocasião, que eles estavam fazendo organizando as suas editoras, né? A gente tinha modelos de editoras universitárias no mundo que eram ricas em produzir, em trazer as informações da academia, os conhecimentos que estavam sendo gerados, e a Federal de Fora não tinha isso ainda na ocasião. Nós tínhamos uma gráfica. E aí, para virar o conceito de gráfica para a editora, foi um processo cultural dentro da própria universidade. Eu participei muito desse processo e, num determinado momento, eu fui chamado para ficar na direção da editora. Foi um período curto, mas fiquei ali, foi muito bacana, porque eu aprendi muito. E, na ocasião, quando eu estava na direção, eu virei... aliás, eu era responsável pela livraria antes de ser o editor. Mas desde que eu mexia com a livraria da editora da universidade, eu fui secretário da Associação Brasileira das Editoras Universitárias na ocasião. Então, foi uma experiência muito boa, porque todas as editoras universitárias estavam começando, as federais, né? Porque as editoras das universidades paulistas, né, da Unesp, Unicamp, USP, elas já tinham um acervo melhor. Mas, assim, a divulgação delas era pequena ainda. Isso circulava muito pouco no meio acadêmico. Quando eu fui fazer meu mestrado na USP, eu me lembro que eu visitava a livraria e tinha muita oferta de livros que eram mais ou menos os encares que eles tinham de obras que eles produziram, mas não tinha quem tinha comprado. E como é aquele ambiente universitário, isso não circulava tanto. Na ocasião, para a gente tentar fazer circular essa produção, as editoras fizeram um esquema de divulgar, assim, olha, você fica com os meus livros em consignação, eu fico com os livros seus, a gente põe um valor
50% você me paga, os outros 50% você vê a maneira que você quer vender, dar desconto, o que você quiser. Então a gente fazia um mercado dessa forma, era um começo de um mercado interno entre as editoras universitárias, que hoje eu acho, não sei como é que está hoje, mas deve ter perdido sentido, porque a divulgação via internet, isso rompeu com essas coisas, né? Mas eu ainda acho interessante ter a livraria. Arthur, só uma pergunta, cara. Dê o tempo aí, porque senão o assunto ninguém ouve isso. Nós estamos com 5 minutos. 5 minutos ainda? 60 minutos. Então, acho que podemos então ir para o encerramento, já falando os tchauz, mandando beijinhos. Eu só queria lembrar uma coisa. Nós tivemos uma outra coisa em comum, que foi receber intercambiários. Ah, sim, é verdade. A Vitória, que foi a sua intercambiária, né? Para mim foi a Madalena. Quer dizer, eu tive outros intercambiários, mas eu me lembro da Vitória porque ela estava na sua casa e a Madalena naquele mesmo período aqui. Aliás, é bom você lembrar isso. Uma coisa muito importante que acontece, que tem acontecido, e já acontecia, mas acho que para encerrar o assunto, a sociedade civil organizada, ela tem as sociedades, né? Igual a Associação Brasileira de Editoras Universitárias, mas tem também lá a Associação como é que chama? ABI, Associação Brasileira de Imprensa, Academia Brasileira de Letras, Academia de Juiz Forano de Letras. Você faz parte de uma associação de escritores também, não é isso? Sim, a Liga de Escritores. Exatamente. Então, essas associações são muito bacanas. Até no Rotary, eu sou do Rotary Club, você lembrou do intercâmbio, né? Do Rotary Club, nós temos uma Academia Rotariana de Letras também, que tem expressão local e tem expressão nacional também. Mas é aquela história. Eu do Rotary não sou mais, né? Como que é? Eu já fui do Rotary. Volta pro Rotary. É verdade, você foi do Rotary, é verdade. Eu tinha um clube que era terça-feira de manhã. Era um horário legal. Depois, assim, o clube acabou, ficou todas as reuniões à noite. Para mim, impossível, quase. Entendeu? Então, a dificuldade... Cara, médico, eu te falei, você que adotou a carreira também de escritor, é difícil. Conciliar o horário do médico e o horário da edição é complicado. Bom, mas vamos lá. Então, assim, para te mostrar a importância da sociedade civil nesse processo, né? Nós já vivemos um momento histórico em que os livros eram queimados, né? Em situações de governos autoritários, as pessoas desprezam os livros, né? Porque o livro traz liberdade e de conhecimento e expansão do cérebro, expansão da forma de você ver o mundo. Então, isso atrapalha qualquer pretensão de controle, né? Porque as pessoas, quando leem, elas têm capacidade de articular conhecimento de outra forma e podem fazer perguntas. Então, assim, nós já vivemos momentos históricos em que os livros eram perseguidos, queimados, e isso momentos ruins da nossa história. Tomara que isso nunca volte. Nunca volte, pois é, tomara que nunca volte. Mas aqui, infelizmente, nós demos um assunto para conversar a noite inteira. O problema é que o nosso tempo está terminando mesmo e o Instagram corta com 1 hora. Então, assim, queria que você deixasse alguma mensagem para quem está nos vendo aí a respeito de. A mensagem é a seguinte: quem curte ler, leia bastante, porque é um prazer. Quem curte escrever, faça isso. E se quiser fazer profissionalmente, tem espaço no mercado. Mas exercite o escrever, porque sempre vai ter alguém que vai ler. O mercado é amplo. Então, vai ser sempre um grupo de pessoas que pode se interessar por aquilo que você escreve. E mesmo que seja poesias, como eu faço, eu tenho lá 2, 3 leitores de vez em quando, eu fico feliz quando vejo, quando alguém me manda mensagem e tal. O meu blog é luiscavalinijr, luiscavalinijr.wordpress.com, luiscavalinijr.wordpress.com. Basta digitar isso que você vai chegar a mim. Ou se quiser vir, no Instagram tem lá, no meu Instagram tem lá, na minha bio, esse blog, no Facebook também. Quem curtiu alguma coisa de poesia, sempre eu coloco alguma coisa nova lá. Mas tem muita coisa escrita. E eu recomendo o seu blog. Obrigado, obrigado. E o seu pão de canela também eu recomendo. O pão de canela eu ponho com uma frequência maior, né? Eu tenho... Eu divago aí, faço uma poesia nova, boto lá. Faço uma crônica, boto lá. Então tem, né, mas...
Então, assim, infelizmente nós temos que encerrar. Foi um prazer, mas muito obrigado pela oportunidade, Arthur. Foi um prazer rever você, mesmo que virtualmente. Você está convidado para ir lá no nosso clube de Rotary também para fazer uma palestra sobre a sua liga de escritores. Eu acho que isso é importante. E aí eu faço esse convite depois formalmente para você. E eu estou vendo aí, agradeço as pessoas que entraram na conversa. A gente ficou conversando, não ficou no chat, né? Mas depois a gente vai ver essas mensagens e vai dar resposta para a galera aí. Com certeza. É possível, né? É possível fazer isso, né? Ver o que está no chat. Então, perfeito. Então, ótimo. Então, excelente. Uma boa noite para você. Agora vamos tomar um licorzinho para dar uma relaxada, né? Fim de expediente. Hoje é sexta, né? Sextou. Pois é. Então, tá, gente. Então. Eu quero agradecer muito o Luiz Cavallini Júnior, que está aqui comigo, né? Prazer imenso recebê-lo. Prazer imenso receber todos vocês que estão conosco. E até a próxima. Bom fim de semana, né? Obrigado. Tá bom? Bom fim de semana para todos. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.